Olá, tudo bem? Um dos espíritos ilustres da codificação do Espiritismo é Galileu Galilei, o famoso astrônomo que foi obrigado pela Inquisição, a Santa Inquisição, foi obrigado a abjurar, amaldiçoar e detestar suas opiniões de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Esse é um dos poucos casos em que nós sabemos quem foi o médium responsável pelas comunicações de um determinado espírito, pois Kardec não fazia questão de revelar esses detalhes, o que hoje, para os estudiosos do espiritismo, é lamentável. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre os espíritos e médiuns da codificação. O médium que recebia comunicações do espírito Galileu Galilei era o também astrônomo Camille Flammarion. Para se ter uma ideia da importância de Flammarion e Galileu, Galileu Galilei, basta dizer que todo o capítulo 6 do livro A Gênese, chamado Uranografia Geral, todo ele foi assinado pelo espírito Galileu. Eu vou me utilizar nesse vídeo do capítulo 2 do livro As Forças Naturais Desconhecidas, que Camille Flammarion publicou em 1907. Esse livro está disponível em PDF na internet. Flammarion foi um astrônomo bastante reconhecido e é um dos cientistas mais citados no meio espírita até hoje. Ele é citado como colaborador de Kardec no famigerado livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Flammarion foi escolhido para suceder Kardec, quando Kardec faleceu, para suceder Kardec na presidência da Sociedade Espírita de Paris, tendo recusado o convite. Flammarion fez um discurso no enterro de Kardec, que foi parcialmente reproduzido pela FEB, na Federação Espírita Brasileira, não é a Força Expedicionária Brasileira, Foi parcialmente reproduzido pela FEB na edição das obras póstumas de Kardec. O capítulo se chama Minhas Primeiras Experiências no Grupo de Allan Kardec e com médiuns daquela época. O discurso é importante para vermos como os dois se conheceram e como funcionavam as reuniões espíritas promovidas por Kardec. Vamos lá. Certo dia do mês de novembro de 1861, passando pelas galerias do Odéon, eu notei uma obra cujo título chamou-me a atenção, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Comprei-o e o li com avidez, pois vários capítulos pareciam-me estar de acordo com as bases científicas do livro que então eu estava escrevendo, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Esse era o livro que ele estava escrevendo, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Fui procurar o autor, Kardec, que propôs que eu entrasse como membro associado livre para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundara e da qual era presidente. Eu aceitei e acabo de encontrar, por acaso, o cartão verde assinado por ele em 15 de novembro de 1861. É essa a data da minha iniciação em estudos psíquicos. Na época, eu tinha 19 anos e fazia 3 anos que era aluno de astronomia no Observatório de Paris. Estava dando os últimos retoques na obra que acabo de citar, cuja primeira edição foi publicada, alguns meses depois, pelo impressor livreiro do Observatório. Reuníamos-nos todas as sextas-feiras à noite no Salão da Sociedade, na Passagem Sainte-Anne, que estava sob a proteção de São Luís. O presidente abria a sessão com uma invocação aos bons espíritos. Admitia-se, em princípio, que espíritos invisíveis estavam presentes e se comunicavam. Após essa invocação, era solicitado a um determinado número de pessoas sentadas à grande mesa, em frente à mesa,
que se abandonassem à inspiração e que escrevessem. Qualificavam-nas de médiuns escreventes. Essas dissertações eram lidas a seguir para um auditório atento. Não se fazia nenhuma experiência física de mesa girante, movente ou falante. O presidente, Allan Kardec, declarava não dar nenhum valor a elas. Parecia que, para ele, os ensinamentos dos espíritos, ele coloca entre aspas, ensinamentos dos espíritos, deviam formar a base de uma nova doutrina, de uma espécie de religião. Esse procedimento adotado por Kardec era muito semelhante, praticamente igual ao que é praticado até hoje nos centros espíritas, com a diferença que os centros que seguem a orientação de Emmanuel, né, e não de Kardec, que são a maioria, a esmagadora maioria, eles não evocam espíritos, pois, de acordo com Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Perceba como Flammarion descreve as sessões de psicografia, né? Ele diz que se fazia uma invocação aos bons espíritos e, após isso, entregavam-se à inspiração e escreviam apenas isso. Apenas isso. E foi assim que a doutrina foi elaborada e é assim que se escrevem livros que dizem ser psicografados. Ele prossegue, agora ele vai falar de outro médium de Kardec, Victorien Sardou. Onde é que tá? Ele diz assim, na mesma época, e já há vários anos, o meu ilustre amigo, Victorien Sardou, que tinha sido um ocasional frequentador, um ocasional frequentador do observatório, escrevera como médium páginas curiosas sobre os habitantes do planeta Júpiter e produziu desenhos pitorescos e surpreendentes, cujo intuito era o de representar as coisas e seres daquele mundo gigante. Ele desenhara as habitações de Júpiter. Uma de suas habitações coloca sob nossos olhos a casa de Mozart, outras, as casas de Zoroastro e de Bernard Palissy, que seriam vizinhos rurais naquele imenso planeta. Esses curiosos desenhos provam, indubitavelmente, que a assinatura Bernard Palissy em Júpiter é apócrifa e que não foi um espírito habitante desse planeta que dirigiu a mão de Victorien Sardou. Não foi tampouco o autor espiritual que concebeu previamente esses croquis e executou-os seguindo um plano determinado. Ele está dizendo que não foi, nem é autêntico e nem foi forjado, né, fingido. Ele se encontrava então, o Victorien Sardou, como médium, né, ele se encontrava então em um estado especial de mediunidade, mediunidade entre aspas, ele coloca. Nesse estado, não somos nem magnetizados, nem hipnotizados, nem adormecidos de modo algum, mas nosso cérebro não ignora o que produzimos. Suas células funcionam e agem, certamente por meio de um movimento reflexo sobre os nervos motores. Todos nós acreditávamos, então, que Júpiter era habitado por uma raça superior. Aquelas comunicações eram, portanto, o reflexo das ideias gerais. Hoje não imaginaríamos nada de semelhante neste globo, e, aliás, nunca as sessões espíritas nos ensinaram qualquer coisa sobre astronomia. Tais resultados não provam de forma alguma a intervenção dos espíritos. Nunca as sessões espíritas nos ensinaram qualquer coisa sobre astronomia. Essas são as palavras do responsável pelas revelações referentes à astronomia na doutrina espírita. Flammarion falou de Victorien Sardou, que fez uns desenhos e pensou que era um espírito que estava desenhando através dele. Acontece que Sardou também era amigo pessoal de Kardec. Aliás,
Vitória Sardou foi um dos que convenceram Kardec a formar uma doutrina a partir das comunicações dos espíritos. Na biografia chamada Allan Kardec, de autoria de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, nós encontramos essa informação sobre o início da amizade entre Vitória Sardou, de quem Flammarion está falando aqui, e Kardec. Logo no limiar dos seus estudos espíritas, Rivail, mais tarde chamado Allan Kardec, Rivail conheceu aquele que seria um dos mais famosos dramaturgos franceses, Vitória Sardou. O encontro entre os dois se deu na casa do Sr. Roustan, situada na rua Tiquetone, número 14, onde a senhorita Jaffé recebia excelentes comunicações mediúnicas. Essa senhorita Jaffé, a que ele se refere, foi uma das principais médiums de Kardec, na verdade a principal, e foi responsável pela revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos. Segundo Alexandre Aksakov, um dos pioneiros no estudo dos fenômenos mediúnicos, autor daquele livro clássico Animismo e Espiritismo, até hoje publicado pela FEB, segundo Aksakov, Kardec se apoderou dos cadernos em que ela, a senhorita Jaffé, mantinha as comunicações recebidas, e Kardec nem sequer deu um exemplar do Livro dos Espíritos para ela. É o que diz Aksakov, Foi o que ela contou para Aksakov e Aksakov publicou num jornal. Ainda sobre Sardou e Kardec. Sardou tornou-se grande amigo de Rivail e pouco mais tarde revelava-se como médium, de que deram mostra os desenhos estampados na Revista Espírita de 1858. Sardou revelava-se como médium, um médium desmentido pelo seu amigo e colega de sociedade espírita, Camille Flammarion. Sardou teve publicados por Kardec na Revista Espírita do mês de agosto de 1858 um texto e desenhos atribuídos aos espíritos em que eles falam da sua vida no planeta Júpiter. Espíritos que viviam em Júpiter se manifestavam através de Sardou, descreveram a vida nesse planeta e ainda fizeram desenhos. É a esse texto e a esses desenhos que Flammarion se refere, dizendo que a assinatura do suposto espírito é apócrifa, ou seja, que é falsa, e que não foi um espírito habitante desse planeta que dirigiu a mão de Vitória Sardou. Ele fala sobre isso mais de uma vez. Eu não demorei a observar que as nossas comunicações mediúnicas refletiam simplesmente nossas ideias pessoais, e que Galileu, por mim, e que os habitantes de Júpiter, por Sardou, são estranhos a estas produções inconscientes dos nossos espíritos. Os espíritas falam muito sobre o controle universal do ensino dos espíritos, criado por Kardec, Seria um método de controle criado por Kardec. Mas nós vemos que não havia nenhum controle efetivo por parte de Kardec para saber se as comunicações de fato provinham dos espíritos desencarnados, As ideias pessoais de Sardou sobre os habitantes de Júpiter, equivocadamente atribuídas aos espíritos, formaram a base para o comentário de Kardec, a questão 188 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala sobre a vida em Júpiter. Nesse mesmo livro que eu citei, As Forças Naturais Desconhecidas, de Camille Flammarion, o autor, Flammarion, ele fala sobre como foi que ele começou a psicografar, Ele diz assim: eu também tentei ver se, me concentrando, minha mão abandonada passivamente e dócil escreveria. Não tardei a constatar que, após ter traçado barras, Os, algumas letras O, círculos, bolinhas, linhas sinuosas mais ou menos entrelaçadas, como poderia fazê-lo a mão de uma criança de 4 anos que começava a escrever, logo após isso,
minha mão acabou por dar origem a palavras e a frases. Naquelas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escrevi, por meu lado, páginas sobre astronomia assinadas Galileu. Essas comunicações ficavam no escritório da Sociedade e Allan Kardec publicou-as em 1867 sob o título Uranografia Geral, em seu livro intitulado A Gênese. Essas páginas sobre astronomia nada me ensinaram. Não tardei em concluir que elas eram apenas o eco daquilo que eu sabia e que Galileu nada tinha a ver com isso. Era como uma espécie de sonho acordado. Além disso, minha mão parava quando eu pensava em outros assuntos. Alguém que não sabe nada sobre o contexto histórico-cultural em que viveu Kardec, e a maioria não sabe, vai achar que os livros de Kardec apresentam a ciência espírita ou a ciência dos espíritos, quando na verdade se trata de conhecimentos, de teorias e de expressões, até figuras de linguagem vigentes na época. Um exemplo de teoria que era vigente na época e que hoje é percebida pelos espíritas como se fosse uma teoria espírita ou como se fosse uma revelação dos espíritos é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Esse era um assunto que estava em voga na época. E Flammarion escreveu um livro tratando especificamente desse tema. O mesmo teor do livro que ele escreveu, chamado Pluralidade dos Mundos Habitados, ele vai depois psicografar, atribuindo o conteúdo, dessa escrita ao espírito Galileu. E esse conteúdo vai parar na doutrina de Kardec, formando um capítulo inteiro, e um capítulo importante, porque trata de um dos fundamentos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Vai formar um capítulo inteiro no livro A Gênese. O caso de Flammarion, entre outros que eu estudei, demonstra que tudo o que nos é apresentado como revelação dos espíritos não passa de ideias vigentes à época que foram, de modo mais consciente ou menos consciente, passadas para o papel como se fosse revelação dos espíritos. Continua Flammarion. Ele diz assim: nesses exercícios é muito fácil enganar a si mesmo e acreditar que nossa mão está sob a influência de uma mente diferente da nossa. A conclusão mais provável dessas experiências foi que a ação desses espíritos estranhos não é necessária para explicar os fenômenos. É o que eu digo sempre. Eu percebi muitos fenômenos na vida, eu já vivi, já experienciei pessoalmente muitos fenômenos, mas nenhum deles necessita da teoria espírita para ser explicado. Eu já disse em outros vídeos que eu já fiz muitos exercícios de psicografia, tanto no centro espírita como em casa. Eu relaxava profundamente e me preparava para escrever qualquer coisa que viesse à mente. Em todas as ocasiões em que eu fiz isso, sempre escrevi rapidamente, praticamente sem nenhuma interrupção. E embora eu tivesse consciência do que eu estava escrevendo, eu não tinha nenhuma ideia preconcebida, eu não elaborava uma ideia antes, vou escrever sobre isso. Não tinha nenhuma ideia preconcebida a respeito de um tema qualquer, nem tinha uma noção completa do que eu estava escrevendo. Entende? Ia escrevendo, não sabia exatamente como ia ficar aquilo no contexto todo. Para um espírita, isso é suficiente para convencer de que é um espírito que está manifestando as suas ideias. Eu acreditei nisso. Mas eu sou obrigado a admitir que eu nunca escrevi nenhuma novidade e nunca escrevi algo que já não tivesse passado pela minha mente. Segue Flammarion. Nos primeiros tempos dos quais acabo de falar, relacionei-me rapidamente com os principais círculos de Paris onde essas experiências eram realizadas e até mesmo aceitei trabalhar durante 2 anos
como secretário devotado de um deles, o que teve como resultado o fato de eu não poder faltar a nenhuma sessão. 3 métodos diferentes eram empregados para receber as comunicações: a escrita manual, né? A prancheta munida de um lápis sobre a qual colocávamos as mãos, e as pancadas produzidas dentro da mesa, ou os movimentos da mesma, né? Os movimentos da própria mesa, marcando determinadas letras de um alfabeto lido em voz alta por um dos assistentes. O primeiro método era o único empregado na Sociedade de Estudos Espíritas, presidida por Allan Kardec, né? Que era a escrita direta. E é ele, esse método, que deixa margem às maiores dúvidas. E, de fato, ao término de 2 anos de exercícios desse gênero, os quais também variei tanto quanto possível, sem quaisquer ideias preconcebidas a favor ou contra, e com o mais vivo desejo de conseguir desvendar as causas, o resultado foi de concluir definitivamente que não apenas as assinaturas daquelas páginas não eram autênticas, mas também que a ação de uma causa externa não foi demonstrada e que, em consequência de um processo cerebral a ser estudado, nós mesmos somos os autores, nós mesmos somos os seus autores mais ou menos conscientes. Flammarion conclui que não houve nenhuma demonstração de uma causa externa agindo sobre os supostos médiuns. Mas o mais importante nessa sua declaração é que Kardec na sua sociedade espírita utilizava apenas a escrita manual, a chamada escrita direta, né? Que Flammarion diz que é o que deixa margem às maiores dúvidas. Outra declaração de Flammarion: há espíritas de uma fé cega que estão certos de estar em comunicação com os espíritos. Não há argumentação entre eles. Não sou eu que estou falando, é Flammarion. Não há argumentação entre eles. Estes não me perdoam de não partilhar de forma alguma de suas certezas, que se tornam crenças religiosas em suas casas. Eu posso dizer o mesmo que Flammarion, com a diferença que eu estive ligado ao espiritismo bem mais tempo do que ele, né? Só mais uma. Quando Kardec morreu, o Flammarion foi convidado para suceder Kardec. Ele diz assim: o comitê me ofereceu suceder a Allan Kardec como presidente da Sociedade Espírita. Eu recusei, dizendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a ver, durante muito tempo ainda, uma religião mais que uma ciência, e que a identidade dos espíritos, ele escreve espíritos entre aspas, a identidade dos espíritos estava longe ainda de ser provada. Agora, uma curiosidade: o maior entusiasta da vida em outros planetas, principalmente Marte, foi Percival Lowell. No final do século XIX, a obsessão por Marte espalhou-se incrivelmente pela América do Norte e pela Europa. Em jornais, em revistas, em livros, né? Em palestras, até em anúncios publicitários, ou seja, em todos os meios de comunicação à disposição naquele tempo. Não tinha internet, né, meu filho? E por conta disso, até mesmo astrônomos profissionais se deixaram influenciar e passaram a enviar os resultados de seus trabalhos para jornais diários, ignorando a arbitragem de pares, né? Percival Lowell era um homem muito rico e passou a se dedicar exclusivamente a esse tema, inclusive construindo o seu próprio laboratório. Lowell queria ficar famoso e, em busca desse seu sonho, ele aproveitava todas as ocasiões para divulgar as suas descobertas.
E em pouco tempo falar do seu nome, falar em Percival Lowell, era o mesmo que falar em Marte, né? Se tornaram temas absolutamente ligados, né? Assuntos, palavras ligadas. Ele tinha grandes qualidades como orador e divulgador, e isso contribuiu decisivamente para transmitir ao grande público o fascínio pelas descobertas. E a ele se deve, em grande medida, a popularidade que a astronomia passou a desfrutar nessa época e nas décadas seguintes. Em 1895, ele publica o seu primeiro livro sobre o tema, chamado Marte, seguido por outros 2 livros, Marte e seus canais, isso em 1905, e Marte, Lar de Vida, publicado em 1908. Nesses livros ele desenvolve as suas ideias sobre a origem dos canais de Marte e tece teorias sobre a civilização marciana. Segundo ele, os canais serviriam para conduzir a água que provém do gelo derretido nas calotas polares, né? Conduzir essa água das calotas polares que derretia, né? Passava pelos canais e iam até as regiões áridas do Equador marciano, onde então eram usadas para irrigação. Ele concluiu que Marte devia ser habitado por seres extremamente inteligentes e altruístas, formando uma sociedade unida em torno do objetivo comum de combater a extinção pela seca. Ele é o principal inspirador da ficção científica que se debruça sobre essa temática. Agora adivinhe como foi que ele começou a se interessar por vida em Marte? Um pirulito para quem acertar. Lendo um livro de Flammarion que ele ganhou de presente de Natal. As descrições de Marte feitas por Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta são todas baseadas nesse tipo de literatura especulativa, né, predecessoras da ficção científica mais moderna, atual. Para encerrar, eu não pude confirmar a fonte do que eu vou dizer agora, pois não encontrei o livro na internet e não vou comprar o livro só para conferir isso, né? Eu não estou nadando em dinheiro, né, meu filho? O livro se chama aqui, ó, De Amigos para Chico Xavier, de Divaldinho Matos. Não é Divaldo Franco, é Divaldinho Matos. De Amigos para Chico Xavier. Mas parece que no livro Chico resolveu o problema causado pela confusão de Flammarion, de que aquilo que ele escrevia vinha da sua própria cabeça e não de espírito nenhum. Como é que o Chico resolveu isso? Simples. Flammarion foi a própria reencarnação de Galileu Galilei, né? Então ele acessava ele mesmo, né? Ele acessava a ele mesmo numa reencarnação passada. Olha aqui eu dando argumento de graça para os espíritas. Pô, não reclamem de mim, eu sou bonzinho. Tá aqui um argumento, né? O Flammarion se enganou então, porque ele acessava Galileu Galilei, só que era ele mesmo, né? De qualquer forma, seja como Galileu, seja como Flammarion, o fato é que ele estava errado, suas teorias estavam erradas. Muita força e paz para você.